vou ficar aqui no meu canto. Vamos fazer um louvor muito conhecido. Quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Amém? Mais um. Vamos fazer ao único que é digno de receber. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Adoramos mais uma vez. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso
Faça uma oração, Magali. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, nós te adoramos, te exaltamos, porque tudo nós temos que consagrarmos a Ti, Senhor. Ó Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa, para podermos ouvirmos, ó Pai, através do Teu servo, o que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, recebe o nosso culto de gratidão a Ti, Senhor, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós vamos falar sobre a paz que precisamos, que é a paz de Cristo, como nós sabemos. Agora, alguns minutos atrás, fui informado que Helder caiu na moto lá na fazenda. Eu conheço lá a fazenda, conheço os caminhos da fazenda. Lá ele anda de moto, que é mais fácil que de carro, para ir num canto no outro. E tem uma ladeira lá de pedras. Eu soube que ele caiu lá nessa moto e está todo quebrado, digamos assim. Irmãos, nós temos 60 pessoas na nossa igreja, aproximadamente 30 famílias, 20 estão com problemas seríssimos, de toda a ordem, saúde financeira e espiritual. Isso não pode tirar a nossa paz. Isso nos deixa angustiados e tudo, mas tirar a paz, não. E a gente quer falar sobre isso, a paz que precisamos. O pastor Antonino era para estar aqui hoje, não veio. Ligou para mim dizendo que não tinha como vir, a esposa dele não está bem. Vocês sabem que a esposa dele até hoje vem se recuperando de cirurgias, uma atrás da outra. E a família, vários doentes lá, um foi a óbito a semana passada. Nós vamos ler João 14, 27 e João 16, 33. (14, 27) e João 16, 30. São versículos irmãos, digamos assim. Então diz assim o João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 16, 33, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito, o que ele vinha falando? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Por quê? Porque ele sabia que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz que eu vos deixo não é a paz do mundo, é a minha paz. Então, irmãos, na mensagem passada, nós lembramos rapidamente a guerra que nós somos lembrados a todo dia em todo jornal. Nós lembramos as guerras de Israel contra o Hamas e a guerra da Rússia contra a Ucrânia, lembrando aqui que aqueles que pregam a paz, todos eles estão dizendo que querem a paz, são exatamente os mesmos que fazem a guerra. Nós lembramos isso aqui no domingo passado. As televisões só falam dessas duas guerras. Só que atualmente, irmãos, além dessas duas guerras que estão na mídia e na moda, há outras que já saíram ou sequer entraram na mídia nem na moda, porque não dão ibope. São as guerras dos países pobres da Ásia Ocidental, com a África, cabeça da África ali, ou em todo o continente africano, na verdade, como Burkina Faso, a gente ouve uma vez perdida falar sobre isso. Iêmen, Mianmar, Nigéria, Síria, a gente ouviu falar há algum tempo da Síria, esteve na mídia e na moda, mas já saiu, e a guerra continua com milhares e milhares e milhares de pessoas mortas naquele país. Somália e Sudão, de vez em quando a televisão fala nisso aí. Isso são guerras que duram décadas lá. Estas nações estão em guerra
há muito tempo sem solução e com pouca ou nenhuma atenção por parte da mídia, pouca ou nenhuma atenção por parte dos poderosos ONU e Companhia Limitada, esse povo hipócrita que só faz gastar o dinheiro do povo, enquanto morrem milhares e milhares de pessoas que nada têm a ver com a guerra, mas que também nada sabem sobre a paz. O que Jesus falou aqui foi aos seus discípulos, não foi ao mundo. Foi aos seus discípulos. Os 2 versículos que a gente leu aqui, foi Jesus falando aos seus discípulos, não foi para o mundo. Lembram? A minha paz não é a paz do mundo. Irmãos, a paz que o mundo oferece, ou teoricamente nos dá, a paz como nós a conhecemos e vivenciamos, é uma paz com base em articulações políticas, hipocrisia, mentiras, a fim de conciliar interesse daqueles que estão no poder, inclusive poder para cooptar, poder para comprar alguns que têm menos poder, exatamente para aumentar o seu poder contra aqueles que não têm nenhum poder, a não ser o poder do voto, que só serve para botar os poderosos no poder. Que coisa incrível! Até parece engraçado, parece trocadilho de palavras, mas não é. Essa é a realidade do mundo inteiro que jaz no maligno. Jesus está falando aos seus discípulos. Que coisa perversa, meus irmãos. Uma prova concreta de que o mundo jaz no maligno é a paz que o mundo oferece. É assim que o pecado deixou a humanidade nas trevas. É assim que se busca a paz através da política. E isso acontece em todos os âmbitos, infelizmente. Inclusive no âmbito da igreja, politicagem, igualzinho qualquer partido político. A igreja é instituição que deveria pregar a verdade como única forma para se entender o que é a verdade, o que é a paz. Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu já disse para vocês aqui, é tanto problema na nossa igreja que eu estou ficando, não é com temor, não, estou ficando apavorado. Mas a paz de Deus, pela própria palavra que nos consola e nos conforta, sempre faz a gente pensar mais um bocadinho. Irmãos, só que a questão é, o que é que nós sabemos sobre a paz, enquanto igreja? O que é que nós sabemos sobre a paz? É apenas ausência de guerra? E o que é que nós sabemos sobre a guerra? É o que nós vemos todo dia na televisão? Bomba, tiro, tanque de guerra, foguete, míssil, não sei para onde. Gente morrendo, destruição de cidades inteiras. Eu fico olhando aquilo, mas meu Deus, que loucura é essa? E esses caras que estão fazendo isso, estão dizendo que querem a paz. É isso que a gente sabe sobre guerra? E em nossas casas? Vocês sabem que eu vou bater nisso aqui sempre. E em nossas casas? Não tem míssil, não tem bomba, não tem tanque, não tem metralhadora, não tem bala, não tem nada. Sim, mas nós temos paz em nossas casas. O fato de não ter guerra com tanque, bala, tiro, não sei o quê, isso é suficiente para dizer que não há guerra nas nossas casas, na nossa igreja, que é a reunião das nossas famílias. Irmãos queridos,
repito, nós temos tantos problemas na nossa igreja que às vezes os irmãos não sabem, cada um pensa que é só o seu problema. Mas o pastor conhece todos. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Agora, Helder caiu na moto, digo, mas meu Deus, mais um. Então isso tende a, se não nos tirar a paz, nos deixar muito angustiados. E eu vejo isso em todos os profetas do Velho Testamento. Eu vejo isso no próprio Jesus. E eu vejo isso nos apóstolos. Então alguns irmãos às vezes tentam me consolar. Pastor, olhe, pastor, o senhor ensina para a gente, mas o senhor está vivendo nessa situação de eu sei, eu estou vivendo o que eu vi os profetas, vi na Bíblia os profetas viverem, vi na Bíblia Jesus viver e vi na Bíblia os apóstolos viverem. Então, irmãos, são tantas doenças que já ceifaram alguns na nossa família, pai de Érica um dia desse, outro agora da família Antonino. Outros que apareceram recentemente com doenças mortais, porque não há cura mais ainda. Vários hospitalados, em situação precária, inclusive. Então, isso tem nos angustiado muito. Mas aí vem a lembrança do Salmo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que a tua vara e o teu cajado me consolam, a tua palavra me consola. Salmo 23, todo mundo conhece. Então nós estamos sim, irmãos, sem nenhuma dúvida, sobre fogo cerrado. Eu tenho dito aos irmãos aqui. E até para que os irmãos entendam a gravidade da situação, eu tenho dito que nós estamos sendo atacados por demônios. E é verdade. Só que esses demônios são de Deus. Como dizia Lutero, o diabo é diabo de Deus. E ninguém nesse mundo fazendo nada que não esteja sob o controle de Deus. Nada, absolutamente nada. Então Deus sabe o que está fazendo. Velho pastor Antonino me disse, quando ele disse, pastor, Antonino, Deus está no controle. Eu digo, eu sei que está. Eu sei que está. Deus está tratando com as nossas casas, com as nossas famílias, com a nossa igreja, é assim que eu vejo pela palavra, com fogo. Deus está nos purificando, eu não tenho dúvida disso não. Como Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 3, 10 em diante, ele falando sobre eles, sobre pregadores, ele diz que vocês vão saber, como que pelo fogo vocês vão saber quem é que é pastor e quem não é. A questão lá era essa, era quem é que é pastor verdadeiro, apóstolo verdadeiro, no caso dele, e quem são falsos apóstolos. Quem for ouro será mais purificado pelo ouro, quem for palha queimará. A questão lá era essa, a igreja que não aceitava o seu próprio pastor que fundou a igreja. A igreja. O fogo provará. Então, meus irmãos, por isso, para que não tenhamos medo e para experimentar essa paz que o Senhor Jesus prometeu, mesmo em meio à tormenta, precisamos estudar para conhecer cada vez mais a palavra de Deus, que é o instrumento de Deus para nos trazer a paz nesses momentos de tanta agonia. Como o salmista do domingo passado nós lemos, foi-me bom ter passado pela aflição para que entendesse os teus decretos. Acho que é o versículo 71, que nós lemos semana passada. Então, a gente tem que se pegar na palavra do Senhor, e para eu me pegar com a palavra do Senhor, eu tenho que conhecê-la, senão como é que eu vou me pegar com o que eu não conheço? É o 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Eu, particularmente, o Senhor está me ensinando. Eu disse ao presbítero Daniel, eu li tanto, eu já li tanto, mas eu não sabia, pelas minhas leituras, o que é que passa um pastor.
As minhas leituras nunca foram capazes de me ensinar o que é que passa um pastor. Nos livros que eu leio. A Bíblia eu vejo a situação dos profetas. Clamando diante de Deus. Como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Pois é, eu também pergunto isso para Deus. Meus irmãos, é o salmista que diz: grande paz tem os que amam a tua lei. Esse Salmo 119 que nós lemos aqui hoje, não está, nós vamos ler mais para frente esse versículo. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Não há tropeço que os derrube de vez, mas tropeço a gente sabe que é possível sim. Sabemos que é possível sim os santos de Deus tropeçarem. Mas sabemos que é a palavra de Deus que os manterá firmes. Porque a palavra de Deus sempre os confrontará com o seu pecado ou com a situação que provocou o tropeço, se for o caso, porque a palavra os confrontará com a verdade. É dura, é difícil, fere, claro, ela é espada de dois gumes. E quem é crente, é exatamente isso que lhes dará paz. O Senhor está tratando comigo. É exatamente o que lhe dará paz na sua casa, na sua família, na sua igreja, que é a reunião das famílias. Eu tenho batido tanto nisso, famílias destroçadas e igreja destroçada, não tem para onde correr. Igreja é reunião de famílias. Então, por que a nossa igreja está passando por tantos problemas? Porque as famílias estão passando por esses mesmos problemas. Já disse, nós temos 20 aqui na nossa igreja em situação desgraçada, como se diz. De alguma forma. Seja financeira, seja de saúde, seja espiritual. Irmãos, não há como ter paz fora da verdade. Quem tenta dar essa paz fora da verdade é a política. Com suas mentiras, com seus engodos, com a sua hipocrisia. Não há como ter paz fora da verdade, e nós sabemos quem é a verdade. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é essa paz que eu vos dou. Não é a paz do mundo. Portanto, meus filhos, amar a palavra, que eu insisto tanto aqui. Estudá-la com diligência na comunhão dos irmãos, em oração, pelo ensino de um pastor, eu insisto tanto aqui. Isso é sinônimo de amar o próprio Senhor Jesus. Eu não tenho interesse para estudar a palavra. Pois é, você não é crente. Fim de papo. Fim de papo. Amar a palavra é sinônimo de amar o Senhor Jesus. Amar e estudar a palavra é exatamente buscar a paz que Ele oferece. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Palavra que Ele promete. Nós não podemos sequer flertar com a paz como o mundo a dá. Uma paz falsa, com base em hipocrisias do tipo politicamente correto, e a Bíblia nos mostra que isso é abominável a Deus, e vê como é que a Bíblia nos apresenta isso. Não vou nem falar do caso dos velhos, do Velho Testamento, dos pobres dos apóstolos, profetas lá que apanharam de reis, de todo mundo, dentro do povo de Deus, não era do povo do mundo não. Vamos falar aqui rapidamente, aqui mesmo, do Novo Testamento. Jesus confrontou Nicodemos com a sua hipocrisia. Senhor, bem sei que tu és mestre, Rabi, bem sei que és mestre. Ensinando nós seres de novo. Tu não tem negócio comigo, rapaz. João 3, estão lembrados? Jesus confrontou a mulher samaritana. Não tenho marido. Bem disseste. Já tiveste 5. E o que tu tens agora não é teu marido. João 4, estão lembrados disso? Jesus confrontou a mulher adúltera, que levaram lá para apedrejar. Depois que passou tudo aquilo, vai,
e não peques mais. Isso quer dizer, não adultere mais. Era esse o pecado. Pelo menos o que acusaram a mulher. João 8. Jesus confrontou o próprio Pedro, o discípulo mais próximo a ele. Pelo menos é o que estava mais junto dele o tempo todo. A igreja ensina que o discípulo amado era João, porque ele fala lá o discípulo amado. O discípulo mais chegado de Jesus era Pedro, não era João coisa nenhuma não. Pelo menos é o que a Bíblia mostra. Então, se ele era o discípulo amado, que seja, mas o discípulo mais próximo de Jesus era Pedro, inclusive um lambanceiro. O tempo todo, chegou a reprovar Jesus mais de uma vez. Pois Jesus chegou a dizer para ele, o seu discípulo chegado, arreda Satanás. Tu não cogitas das coisas, tu és para mim pedra de tropeço. Tu não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Vocês já pensaram que Jesus dizer isso para o seu discípulo mais chegado? Olha o confronto com a verdade. Tu és para mim pedra de tropeço. Mateus 16. O mesmo Pedro foi confrontado também por Paulo. Quando tentou agir politicamente correto com os gentios, ele como judeu e judaizante, mas quando estava com os gentios, sozinho lá com Paulo, e o time de Paulo, ele está tudo certo. Está tudo certo. Só que quando chegaram os da parte de Tiago, quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível. A verdade é dura, a verdade fere, a verdade confronta. Resistir-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível. Vocês sabem o que é Paulo repreender Pedro, o principal discípulo, apóstolo, aliás, era ele. Dentre os apóstolos, sem dúvida nenhuma, quem tinha mais autoridade era Pedro. Tiago não era apóstolo, era irmão de Jesus, mas não era um apóstolo, não foi um apóstolo. E esse tinha mais autoridade do que Pedro. Então, olha, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, por isso Pedro teve medo, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, que eram os da parte de Tiago. E também os demais judeus dissimularam. Atenção, dissimulação, pessoas dissimuladas, hipócritas, que querem mostrar o que não são. Dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé, que era o companheiro de Paulo desde o princípio, o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, que é o Senhor Jesus, a verdade do Senhor Jesus, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Duas caras. Então, Pedro recebeu essa reprimenda de um que, no bojo da igreja ali, era inferior a ele. Paulo não era um apóstolo, pelo menos não era considerado um apóstolo como Paulo. Então vejam, irmãos, que a palavra confronta com a verdade, confronta com o pecado, e isso é desagradável, especialmente a pessoa que está errada, não vai gostar de jeito nenhum. Mas sem receber essa verdade, não vai haver paz. Mas não vai mesmo. Mas, pastor, irmão, vamos orar. Vamos orar. Vocês sabem como é que... Vamos orar o quê? Vamos agir em obediência à palavra de Deus. Aí sim adianta orar. Sem a verdade, não adianta fazer de conta que está tudo bem. Nós não teremos paz de Cristo, mesmo reunidos na igreja, e principalmente na igreja onde todo mundo demonstra que está tudo certo. Faz de conta. Igreja de faz de conta, crente de faz de conta. Reunidos na igreja, aparentemente está tudo certo.
Só que sem a verdade, nós não teremos a paz de Cristo. Com a verdade, mesmo em meio a tribulações, Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz que eu estou oferecendo para vocês é a minha paz, não é a paz do mundo. A minha paz é diferente. Tenho-vos dito essas coisas exatamente para que tenhais paz comigo. E aí, eu sei dessa história? Jesus ensinou aos seus discípulos. E isso ele falou aos seus discípulos. Repito, não foi para o mundo. Não foi para quem não é crente. Com a verdade, mesmo no meio das tribulações, estaremos em paz, a paz de Cristo, à medida em que crescemos em santidade devida na paz de Cristo, mesmo em meio a tribulações, aflições, o que for. O escritor aos Hebreus, ele nos dá ele tem um versículo lá que ele mostra a relação entre a paz e a santificação. Ele diz assim, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação. Esse "e" é uma conjunção coordenativa, não sei se é bem aditiva no caso, mas ela está somando as duas coisas. A paz com todos é a santificação. Não pode faltar a santificação. Se faltar a santificação, essa sua paz com todos aí vai para o beleléu. Então, é a santificação, sem a qual, santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Então, irmãos, nós sabemos que uma vez salvos, precisamos desenvolver a santificação, como Paulo diz aos Filipenses, desenvolvei a vossa santificação, como em obediência à palavra, desenvolvei a santificação. Sabendo, contudo, que é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Pronto, então a gente não sabe disso. A gente não sabe de tudo isso. Então não tem como eu desenvolver paz, não tem como eu desenvolver santificação, se não for em Cristo. Quem é Cristo? A palavra, a verdade. Ele nos ofereceu, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, não vou lá dou como o mundo a dá. E no mundo passais por aflições, está certo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mundo que oferece uma paz que é falsa, eu já venci. A minha paz é diferente. Isso foi para crente, irmãos, foi para crente, foi para os discípulos dele. Então, olha, meus filhos, nós precisamos desenvolver a santificação com o estudo da palavra, na comunhão dos irmãos, em oração no Espírito, pelo ensino do pastor ou presbítero, o nome não interessa. Pastor, presbítero, ancião, a Bíblia é a mesma coisa. Doutor é a mesma palavra. Presbíteros é a mesma palavra. O mesmo significado. É assim que está na Bíblia. Hoje de manhã, na aula dos meninos lá, eu li um versículo que todo mundo lê aqui, mas todo mundo é todo mundo mesmo, eu li e eu expliquei lá. E na hora eu disse, olha, isso que eu expliquei para vocês desse versículo agora aqui, todo mundo da igreja, esse todo mundo é todo mundo mesmo, sem exceção, não entende esse versículo que eu expliquei para vocês agora aqui. Porque a palavra que está traduzida aqui para nós não é realmente a palavra que a gente conhece como deveria conhecer. Quando foi colocado isso aí, talvez a palavra tivesse outra conotação. Mas hoje ela tá diferente e as pessoas não entendem esse versículo aí. E tem gente formada na sala. Você não entendia, eu sei que não entendia. Tu precisa de um pastor. O pastor estudou. Pelo dom do Espírito que lhe foi dado, ele ralou para estudar. Eu estudo todos os dias e o dia todo, quando eu não estou fazendo alguma coisa. Fora de casa, médico, o que o valha. Fisioterapia, hidroterapia, não sei quantas pias eu faço por dia. Por quê? Porque eu tenho a responsabilidade de ensinar. Eu sou um pastor mestre.
Mas a um pastor mestre ninguém dá valor. A um pastor cômico, a um pastor bom de prédica, aí todo mundo quer ouvir. Precisamos crescer no conhecimento da palavra, irmãos. Porque é esse conhecimento da palavra que vai nos dar a paz de Cristo. E nós vamos demonstrar essa paz de Cristo nas nossas vidas. Como a Bíblia manda, um dando suporte ao outro, um ajudando o outro. Dois irmãos, na verdade irmãs, três, da igreja viram essa minha agonia aqui com a situação da igreja e falaram: pastor, nós estamos achando o senhor muito nervoso, pastor. Eu estou nervoso, eu estou a ponto de ter um infarto. Então nós precisamos, irmãos, crescer no conhecimento da palavra para viver isso. Para crescer no conhecimento para viver. A prática do conhecimento da vontade de Deus é isso que nos dará a paz, independentemente de circunstâncias. Esta é a paz de Cristo. Esta é a paz que ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. É isso! Lembra o que ele falou na oração sacerdotal? Pai, a glória que eu tive contigo eu transmiti a eles. O que foi que Jesus transmitiu aos seus discípulos? O conhecimento de Deus. O conhecimento da salvação. Foi isso. A paz que ele nos deixou é totalmente diferente, como ele mesmo disse, da paz como o mundo a dá. Por isso nós precisamos buscar a paz de Cristo, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Pelo estudo diligente e responsável da palavra, a fim de que vivamos em santidade de vida crescente, em paz em nossas famílias, em nossas casas. Para poder ter alguma paz aqui na igreja, senão não tem, é falsa essa paz, é aparente, é hipócrita. Aí, irmãos, eu digo para vocês várias vezes que eu falo dos pastores, de todo mundo, e até dos nossos. Como é que um pastor divorciado, casado já 2, 3 vezes, sei lá quantas, vem chamar a atenção de um casal da sua igreja que está se separando, que está brigando? Com que autoridade este indivíduo vem falar com alguém? Mateus capítulo 7, 1, 5. Não julgueis para que não seja julgado. Todo mundo da igreja que aquilo ali Jesus está condenando o julgamento. Tá, não. Ele está falando ali de santidade de vida. Se você não tem santidade de vida, você não tem como ir chamar a atenção de um irmão que não está em santidade de vida. É isso que o ensinamento tem ali. Tira a trave do teu olho, hipócrita, para tu poder enxergar o argueiro do olho do teu irmão. É isso que o que está falando é a santidade, não é julgamento, não. Como todo mundo na igreja pensa. Se santifique primeiro. Você está com a vida de santidade, tá, então você agora tem condição de edificar o seu irmão. Você tem condição de repreender o seu irmão. Senão ele vai dizer: você é quem? Para vir me chamar a atenção aqui. Olha a sua vida, seu hipócrita. Ele tem toda a autoridade para dizer isso. Por isso que nós precisamos, irmãos, estudar a palavra para ter a paz de Deus. A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, é a sua palavra, é o seu ensino. Aí nós teremos paz nas nossas famílias. Quantas vezes eu insisto para vocês: ensinem seus filhos. Aí há quem me diga: pastor, pare com isso. Eu digo: não, então eu vou embora daqui. Porque eu sou pastor, eu estou ensinando o que a Bíblia manda. O que eu vejo na Bíblia, os profetas fazerem durante 400 anos. Vejo Jesus fazer 3 anos com os seus discípulos. Vejo os apóstolos fazendo 50, 60 anos com as igrejas. E vejo Jesus, no último ato da Bíblia, chamando as igrejas ao arrependimento. As igrejas, não era o mundo, era as igrejas. A minha Bíblia está errada, ou o meu entendimento da Bíblia está errado, com relação aos que pedem para eu parar com isso. Sem nenhuma dúvida, o entendimento deles da Bíblia é muito diferente do meu.
Então, meus filhos, é na palavra que é a palavra de eu deixo-vos a minha paz. Que paz? É a palavra, é a sua palavra. E estas coisas eu vos tenho dito exatamente para que tenhais paz em mim. Paz em mim. Não é a paz do mundo. Não é dinheiro, não é posição, não é título. É em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. E a paz que eu vos ofereço não é a paz do mundo, é a minha paz. Aí, irmãos, quando a gente entender isso e botar em prática, nós vamos ter paz nas nossas casas, com nossas esposas, com nossos filhos, com nossas famílias, para poder demonstrar essa paz na igreja, no trabalho, em qualquer lugar que a gente tiver. Porque é a paz de Cristo, a paz que Ele nos deixou, uma paz que tem que ser vista em nós e através de nós. Exatamente para que a glória do Senhor seja vista, independentemente da pessoa que vê essa glória, ser crente ou não, ser salvo ou não. Ele vai ver que família, como essa pessoa vive, como esse gerente de banco é diferente dos outros, como esse funcionário do banco é diferente, como essa enfermeira é diferente dos outros, como esse médico é diferente dos outros. Eu vi médicos nossos daqui, da nossa igreja, em alguma situação, eu tive que ir lá no hospital tratar com ele alguma coisa, e eu vi a arrogância do sujeito dentro do hospital, quase que ele passa por cima do enfermeiro lá que estava na frente. Digo, meu Deus do céu, o que é isso? Uma arrogância extrema, porque o médico é uma espécie de Deus dentro do hospital. Outra pessoa já me falou de outro irmão da igreja, médico. Aquilo é da sua igreja? O senhor sabe como é aquele homem lá na clínica dele, ou sei lá o quê? Eu disse, não conheço lá não. Disse, vai lá para o senhor saber, pergunte para os funcionários lá. Meu Deus do céu. Então, irmãos, não tem paz, não tem a paz, não conhece quem é o rei da paz. Nós precisamos ter essa paz, para poder ter paz com todos, e demonstrar essa paz na nossa prática de vida, exatamente para que o Senhor seja louvado. Não quer dizer que as pessoas vão se converter por ver a paz de Cristo na nossa vida, não. Isso aí deixa com o Espírito Santo. Mostre a paz, pregue essa paz, quando for possível pregar com palavra, pregue, e demonstre essa paz. A partir da sua casa, que reflete imediatamente na igreja. Que nós precisamos viver assim, meus filhos, porque o que está em questão, eu repito sempre aqui, é o louvor da glória de Deus. Não somos nós, muito menos de faz de conta. Louvado seja o nosso Deus para a gente entender essa paz que precisamos, que é a paz do Senhor Jesus, a paz que Ele nos deu. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Que o louvor da sua glória seja visto em nós, em nossas casas, nas nossas igrejas. Amém.